Muito bem, estamos mais uma vez aqui para participar desta live e trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Nós já estamos aí no dia 30 de maio, meia-noite, e estamos aqui para essa pequena reflexão. A cada dia nós estamos mostrando um personagem da Bíblia. A cada dia nós estamos aqui falando algo do Senhor para abençoar a sua vida. A reflexão dessa noite, ela está aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo de número 4. Mas eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Olha que interessante o versículo que vem a seguir. E era-lhe necessário Jesus atravessar a província de Samaria. Ele estava no sul da Judeia, ele queria ir para a Galileia, mas a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Ele poderia muito bem ir da Judeia para a Galileia sem ter que passar por Samaria. Ele poderia muito bem ir, quem sabe, pelo Vale de Saron, que era um local muito agradável, evitava o sol causticante daquela região e já ia para Samaria. Ou então ele poderia também ir pelo Vale de Saron, que também era um caminho agradável, evitava o sol quente, já subia as montanhas e já caía de cara na Galileia. Mas por que será que Jesus, diz a Bíblia, que ele fez questão de passar em Samaria? Nessa reflexão, nós vamos ver pelo menos três razões. Primeira razão é que quando ele chega lá em Samaria, a Bíblia diz que ele pede água a uma mulher que estava ali pegando água. Havia uma mulher uma mulher samaritana estava ali no poço de Jacó pegando água. E o Senhor olha para esta mulher e fala: me dê água para eu tomar, me dê um pouco de água. Jesus estava cansado da viagem e, além dele estar cansado da viagem, ele estava com muita sede. E ele pede água para a mulher, e a mulher diz o seguinte: como sendo tu judeu, pede água para mim, que sou samaritana? Os judeus não se davam com o samaritano. Havia uma briga entre esses dois grupos, eles não se bicavam, eles não se entendiam. Havia problemas de ordem raciais, havia problemas de ordens religiosos, eles não se combinavam. Era o tempo todo brigando, era o tempo todo em inimizade. Os judeus olhavam para o samaritano com complexo de superioridade. O samaritano se sentia inferior aos judeus e eles ficavam nessa briga o tempo todo, a hora toda, o momento inteiro. Então, o primeiro ponto que Jesus teve que passar por Samaria, repito que do ponto de vista geográfico, ele poderia ir da Judeia para a Galileia sem ter que passar por Samaria. Mas o primeiro motivo pelo qual Jesus teve que passar por Samaria é porque Jesus queria resolver uma certa inimizade. Inimizade entre judeu, inimizade entre samaritano. De repente você que está aí tem inimizade com alguém. Talvez você, dentro da sua própria casa, você não conversa com algumas pessoas que estão dentro da sua casa. De repente você não fala com seu irmão. Não estou falando de irmão de igreja, estou falando de irmão carnal. Você mora aí na sua casa e talvez você não converse com seu irmão. Talvez você tenha inimizade com o próprio marido, inimizade com a própria esposa, inimizade com os filhos. Vários tipos de inimizade. Primeiro ponto que Jesus quer te falar nesta madrugada, nesta reflexão, é que você tem que arrumar e consertar e resolver estas inimizades. Isso não é bom para a sua vida, isso não provém de Deus, e nós
temos a tendência de perder a cabeça com muita facilidade, e parece que a primeira coisa que nós temos como defesa é parar de falar com certa pessoa. Nós não queremos conversa com certas pessoas. É interessante que às vezes eu escuto pessoas dizendo assim: o meu santo não bate com aquela pessoa. O meu santo não vai com a cara daquele fulano, do ciclano ou do beltrano. Inimizades. Isso não provém de Deus. Deus quer resolver estas questões. Deus quer resolver esses probleminhas de inimizade, de contenda. O Senhor quer reconciliar pessoas. Pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, genros que não falam com sogra, com sogro, cunhados, inimizades, contendas, brigas. O Senhor quer resolver tudo isso. A Bíblia diz então que o Senhor replicou Jesus e ele falou para aquela mulher, logo após que ela fala, né? Como sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana. A Bíblia diz então que o Senhor vem falando aqui, no versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem beber dessa água aqui terá sede. Essa água aqui, que está no Porto de Jacó. Mas quem beber da água que eu vou dar, nunca mais vai ter sede. Segundo motivo pelo qual Jesus fez questão de passar por Samaria, é porque ele queria dar água e matar a sede desta mulher, a sede da alma. Não uma sede física, mas uma sede espiritual. Essa mulher precisava de Jesus. Essa mulher estava passando uma luta muito grande. Por que ela fez questão de ir ao poço ao meio-dia? A Bíblia fala a 6ª, mas o relógio judeu, a primeira hora é 7 horas da manhã. Começa 6 horas do dia. A Bíblia diz que essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana se deu quase à hora sexta, ou seja, quase ao meio-dia. 11h45, 11h40, 10 para meio-dia, onde o sol está muito quente. Por que essa mulher foi exatamente nesse horário? Ela poderia ter ido de manhãzinha, justamente com as outras mulheres, ou então esperar o sol abaixar um pouquinho e no final da tarde e também tirar água, mas ela fez questão de ir sozinha. Talvez essa mulher não era muito bem vista na cidade. Porque quando o Senhor olha para aquela mulher, ela fala: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Ou seja, mate a minha sede. Eu estou precisando desta água. Mata a minha sede. Eu estou precisando beber desta água. E para que eu não precise vir aqui buscá-la, disse-lhe Jesus: vai, chama o seu marido e vem cá. O Senhor já começou a tocar na ferida dela. Chama o seu marido. Traga ele aqui. E ela talvez abaixe a cabeça. Talvez ela caia o seu semblante e ela fala assim: Senhor, eu não tenho marido, porque 5 maridos eu já tiveste. E agora o que eu tenho, na verdade, não é o meu marido. Isso disseste com verdade. Olha só que interessante. Na cultura judaica samaritana, só quem poderia dar o divórcio era o marido. E o marido fazia o divórcio da seguinte forma: ele ia publicamente e falava que aquela mulher não tinha condições de ser esposa dele. Talvez por alguns motivos. Ele poderia falar, por exemplo, que a esposa era impura. Ele poderia falar, por exemplo, que a mulher era incapaz de cumprir as obrigações conjugais, por exemplo.
Ele poderia, por exemplo, falar que a mulher era desagradável. O fato é que ele falava isso publicamente. E essa mulher passou por isso no primeiro casamento, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. E ela já estava agora em um sexto casamento. Já estava em um sexto casamento. E na verdade não era nem casamento. Talvez ela estava com esse homem justamente, talvez até para não passar fome. Estava ali com ele, mas com a alma vazia. Ela tentava matar a sede dela em homens, mas não se resolvia. De repente você está aí me ouvindo, me assistindo nesta hora, mas a sua alma está vazia. A sua vida, você não vê graça na sua vida. Você levanta, mas você não vê graça na sua vida. Você fica triste, angustiada, com sentimentos e desejos de suicídio. O diabo fica rondando a sua mente para que você possa se matar, acabar com a sua vida, destruir, porque você tem uma sede intensa no seu coração, na sua vida, e um vazio existencial toma conta do teu ser, e você pensa em acabar com a sua vida, porque a sua vida é sem graça. Parece que nada funciona, parece que nada dá certo, parece que nada presta, parece que nada vale a pena. Isso é um vazio que tem dentro da sua alma. E Jesus, ele fala, eu tenho a água para matar esta sede. Se você tomar a água que eu te dou, que eu tenho para você, você nunca mais vai ter sede. Olha só, primeiro motivo pelo qual Jesus teve que passar por Samaria é que ele queria resolver uma certa inimizade que tinha ali. Segundo motivo pelo qual Jesus teve que passar por Samaria, ele queria matar a sede da mulher samaritana. Terceiro motivo pelo qual Jesus passou por Samaria está bem aqui no versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Olha só, querido, nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Serás porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ou seja, segundo o terceiro motivo pelo qual Jesus teve que passar por Samaria, é porque ele queria resolver uma questão de religiosidade vazia. A mulher perguntou, qual monte que devemos te adorar? Aqui em Jerusalém, nem aqui nem lá, porque Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Nós temos que adorar o Senhor, independente do local. Eu posso adorar o Senhor, independente do local. Eu tenho que saber como é que eu estou adorando ao Senhor, qual é a minha maneira de chegar ao trono da graça, ao trono de Deus, aos pés do Senhor, qual é a maneira que eu tenho que chegar aos pés do Senhor. E quando você chega diante do altar, diante de Deus, como é que você se derrama, como é que eu tenho que me derramar na presença do Senhor? Como é que eu tenho que me derramar na presença de Deus? Deus é espírito, Deus é espírito.
E importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Essa mulher estava com um buraco muito grande, uma existência vazia. Ela precisava de Deus e ela encontrou Jesus naquele poço. O Senhor deu água viva para ela. A vida dela foi transformada, a vida dela foi abençoada. Como é que você se encontra nessa noite? Eu não vou falar nome de pessoas aqui, nestas lives que eu estou ministrando, mas uma pessoa me pediu oração. Uma pessoa me pediu oração porque estava precisando de algo na vida sentimental. Essa pessoa que me pediu oração na vida sentimental, o problema dela está ali, na vida sentimental. Mas se ela pedir oração, é porque ela crê que Deus pode fazer alguma coisa. De repente, seu problema é na área financeira. De repente, seu problema é na área conjugal. De repente, seu problema é na área espiritual. E tudo isso vai causando um vazio dentro da sua alma. E o diabo vai te desanimando, e você vai perdendo a vontade de viver, vai perdendo a vontade de reagir, e de repente, se você não se levantar e não colocar esse problema na mão de Deus, você pode estar tendo problemas seríssimos. Mas o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Nosso Deus é um Deus de bênção. E assim como ele transformou a vida desta mulher samaritana, ele pode também transformar a sua vida. E era-lhe necessário Jesus atravessar a província de Samaria. Ou seja, tudo tem um motivo. Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Tudo tem um motivo. Já imaginou quando você vai pegar um ônibus, por exemplo, e quando você está chegando na parada, o ônibus passa, e você fica com raiva? Meu Deus, você corre, por que eu não peguei? Tudo tem um motivo. De repente não era para você estar ali dentro daquele ônibus. Você está no aeroporto, você perde o avião, o voo é cancelado, o avião não sobe, aconteceu algum probleminha, você tem que ir no próximo. Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Deus sabe de todas as coisas. Tudo tem um motivo. Se ele passou por Samaria, é porque teve um motivo. Se ele ainda não entregou para você a sua bênção, a sua vitória, existe um motivo. Existe um motivo. Basta confiar. Basta crer. E a vitória vai chegar na sua vida. Que Deus possa te abençoar. Que você tenha uma noite de bênção, uma noite de vitória. E que o nome do Senhor na sua vida possa ser glorificado e exaltado. Se essa palavra te abençoou, compartilhe entre seus amigos. As outras ministrações estão aí na minha página no Facebook. E que Deus possa te abençoar grandemente. Forte abraço. Que Deus te abençoe. Fique firme em Deus. Confie plenamente no Senhor. E a vitória vai chegar na sua vida. Que Deus abençoe. Amanhã, se Deus assim permitir, à meia-noite, estaremos aqui com esta live abençoada na presença de Deus. Forte abraço, fique com Deus. Encerra aqui a transmissão em nome de Jesus. Amém.